O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, falou sobre uma provável reforma ministerial. Quem tem os detalhes é o repórter André Neri, direto de Brasília. O nome do ministro vem sendo citado nos bastidores como uma das possíveis baixas do governo. É isso, André? Bem-vindo, bom trabalho. É isso mesmo, Thiago. Muito obrigado. Boa noite a você e a todos aqui no Jornal Jovem Pan. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, afirmou que o governo federal não tem planos para a realização de uma reforma ministerial e as discussões nesse sentido devem acontecer a partir de abril do ano que vem. De acordo com o ministro, as eventuais mudanças no primeiro escalão precisam aguardar as eleições das mesas diretoras no Congresso Nacional e até mesmo a definição sobre a presidência do PT, o Partido dos Trabalhadores, o partido do presidente Lula. Esses dois acontecimentos têm potencial para influenciar na escolha de novos ministros, que deve ser motivada pela necessidade de agregar apoio político no parlamento. Partidos do chamado Centrão, como por exemplo o MDB, o PSD, o União e o Republicanos, devem ganhar espaço no governo de forma proporcional ao número de votos no Congresso. O ministro Márcio Macedo afirmou que não teme ser alvo de uma eventual reforma ministerial. O cargo que eu ocupo hoje é do presidente da República, que o povo lhe otorgou por 4 anos. Então, ele tira e bota quem ele quiser, a hora que ele quiser. Essa é a natureza da política. Então, isso não tem nenhum problema. Se ele quiser tirar, se ele quiser remanejar, se ele quiser tirar, quem ele quiser, é uma prerrogativa do presidencialismo e da democracia. Essas declarações do ministro foram dadas em um café da manhã com jornalistas aqui no Palácio do Planalto. Na ocasião, Márcio Macedo também afirmou ter tomado conhecimento de que possui inimigos políticos, mas ele não citou nomes e também minimizou esse caso descrito por ele. Apesar do tom do ministro, a vaga dele é uma das cotadas para entrar nessa possível reforma ministerial do ano que vem. Uma das possibilidades é que o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, seja remanejado para a Secretaria-Geral da Presidência da República. Nesse cenário, o marqueteiro do PT, Sidônio Palmeira, ocuparia a SECOM, que inclusive foi alvo recente de críticas do presidente Lula e alvo inclusive de promessas de mudanças por parte também do chefe do Executivo, Thiago. O ano vai terminando com essa discussão sobre a reforma ministerial, mas como o André falou, talvez só para abril. A gente vai conferir e acompanhar. Você volta daqui a pouco aqui no Jornal Jovem Pan, André, até daqui a pouco. Bom, Dora Kramer, sua bola de cristal, o que diz em relação à reforma do Ministério do presidente Lula e essa data, ou pelo menos a ideia de fazer isso a partir de abril, tem a ver com a acomodação de quem talvez esteja deixando os comandos das duas casas? Eles podem ser acomodados no governo, Dora? Olha, em matéria de reforma ministerial, Tiago, eu não tenho, a minha bola de cristal é completamente anuviada, porque o que tem de especulação, porque o que tem de lobby não é normal. Então, se essa data de abril for mesmo a data, faz até sentido, porque aí esperar como é que vão se comportar, como é que vai se comportar o Congresso, sob nova direção, mas tá claro que vai ter que ter mudança, né? Essa na comunicação, todo mundo fala no nome do Sidônio Palmeira, mas ele ainda não se decidiu, porque a posição dele como marqueteiro é muito mais confortável do que estando lá no ninho, que é o Palácio do Planalto, ainda mais a área da comunicação, que tem interferências outras bastante poderosas e com as quais o Sidônio Palmeira teria de se ver, ou então fazer exigências logo no início. Tem partidos, claro, todos estão reivindicando espaço, o PT também está reivindicando espaço, mas o espaço é finito, a menos que, sei lá, de repente se resolva criar mais ministérios, além dos 38, 39, já perdi a conta. Um dos critérios realmente seria alianças para 2026, então tem comunicação, espaço para partido, aliança de 2026, então é muito critério para um problema objetivo que o governo precisa resolver.
como melhorar seus índices de aprovação, a respeito dos quais falaremos mais adiante. E, Kobayashi, até que ponto uma reforma ministerial melhora, eventualmente, um governo? Ou é apenas uma acomodação para mudar ou para mostrar para a opinião pública que alguma coisa está mudando, trocando peças? Não, a ideia da reforma ministerial é oxigenar o ministério e mudar as peças, claro, mas aquelas peças que são trocadas umas melhores no lugar das outras, né? Ou seja, há uma expectativa de melhora, claro, com uma reforma ministerial. E não só essas acomodações desses que saem das casas, né? Há quem diga dos presidentes das casas serem nomes cotados para assumir algum tipo de ministério, mas tem alguns outros prefeitos também. A gente tem, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, o prefeito Edinho de Araraquara, que é a pessoa da mais próxima confiança do presidente Lula, que há quem diga que ou ele vai para algum ministério ou ele pode até assumir a presidência do PT. E se ele assumir a presidência do PT, para onde iria a Gleisi Hoffmann, que hoje é presidente? Permaneceria só como deputado, assumiria algum ministério, enfim. Tem muitas pessoas aí para serem alocadas nesse novo ministério e, claro, vai sobrar para aqueles que estão mais na corda bamba. Há quem diga do ministro das Comunicações, o Paulo Pimenta, o próprio ministro das Relações Institucionais, esse da Secretaria-Geral da Presidência. Ou seja, em algum lugar, essas novas pessoas vão ter que se acomodar e aí essa dança das cadeiras que visa uma oxigenação, uma melhora dos resultados dos ministérios do presidente Lula. Agora, Dora Kramer, de qualquer forma, quando se especula uma reforma ministerial, isso é meio comum em governos, enfim, faz parte do dia a dia de um governo, mas só por se especular já é uma indicação que as coisas não vão bem, ou tantas vezes se especulando, várias vezes se especulando? Sem dúvida alguma, só se especula quando as coisas não vão bem. Quando as coisas estão maravilhosamente indo, azeitadas, tal, não se especula. E eu esqueci, aí na fala do Koba me lembrei de um dos critérios, é a turma do Palácio. A turma do Palácio, que é Márcio Macedo, Paulo Pimenta, Alexandre Padilha, Rui Costa não, acho que no Rui Costa não se mexe, mas a turma do Palácio também está sob intensa pressão de eficácia, de eficiência, mas a questão é, será que esse pessoal é mesmo ineficiente ou será que o presidente não dá ouvidos a eles como dava nas gestões anteriores, quando tinha aqueles PT raiz, capa preta mesmo, sabe como? Zé Dirceu, Palocci, Genuíno, gente que começou na política com Lula e, portanto, tinha ascendência sobre ele. É essa a questão, porque se mudar daqui, mudar dali, e o presidente continuar indo na cabeça dele, como foi na coisa do pacote fiscal, aí não tem jeito.